Eu quero agradecer também, senhor presidente, pela sua falta de competência, permitindo que as mulheres deste país tenham tido o ano mais violento sexualmente falando. Senhor presidente, e como não agradecer a participação da sua esposa, da Janja? Obrigado, senhor presidente. A gente escolheu um presidente e o senhor trouxe junto a Janja para governar com o senhor. Mas, senhor presidente, eu quero agradecer o dinheiro que o senhor mandou para a Venezuela, para Cuba. Eu quero agradecer, senhor presidente, nesse Natal, do senhor se lembrar dos que são portadores de necessidades especiais e também dos idosos, mexendo no BPC. Foi criado um ministério extraordinário que acabou sozinho. Durou 3 meses, 4 meses, e acabou porque não resolveu nada sobre a questão da calamidade do Rio Grande do Sul. Agora vamos criar um outro. Nós estamos com 40 ministérios, é um número simbólico, é um número que tem um sentido profundo. 40 ministérios, e falando em cortar o BPC dos pobres, dos doentes, dos deficientes. Presidente, só uma questão de ordem rapidamente aqui. Eu estou vendo com alegria muitos parlamentares fazendo a defesa do BPC. Eu sou totalmente favorável ao benefício de prestação continuada, autor de mais de 8 emendas, destaque, e estou aqui para defender o BPC. Eu só quero fazer uma sugestão que aprofundem o conhecimento sobre essa temática. Eu já vi 2 parlamentares sobre a tribuna e falar portador de deficiência. Não existe portador de deficiência, é pessoa com deficiência. Deficiência não é como uma carteira de motorista que você porta e depois você pode deixá-la em casa e andar de bicicleta. Não existe portador de deficiência. Da mesma forma, falar em relação às pessoas com deficiência como se essas pessoas fossem pessoas doentes. Não é pessoa doente, é pessoa com deficiência. Então, eu peço aqui que pelo menos aprofundem um conhecimento sobre a matéria e não fique nesse discurso tão vazio, superficial, empírico, de direita contra esquerda, de esquerda contra direita, e vamos respeitar as pessoas e ter coerência. Não é criticar a proposta porque essa proposta veio de um governo de esquerda, ou ser a favor dessa proposta porque essa proposta veio de um governo de direita, mas é sobretudo pensar nas pessoas e respeitar verdadeiramente essas causas. Por isso que é que eu faço essa sugestão, porque de fato nós temos que respeitar as pessoas que mais precisam, em especial nesse caso os beneficiários do BPC. Muito obrigado. Eu venho à tribuna aqui para destacar alguns pontos que dizem respeito ao PL 4614, que tem deixado toda a comunidade que luta pela inclusão, pelo direito das pessoas com deficiência muito preocupada, que visa retirar recursos do BPC. A gente conseguiu avançar em alguns pontos através do diálogo com as lideranças e com o relator. Quais foram os pontos fundamentais que nós conseguimos avançar através das nossas sugestões de emendas? Aqui eu quero sublinhar e destacar os 4 pontos que foi possível avançar. Primeira, a emenda de número 45, onde a gente combateu e conseguiu retirar do texto a definição de pessoa com deficiência, que ia de encontro a definição prevista pela Constituição Federal de 88 e também pelo artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Então, avanço, correção, supressão desse retrocesso do texto. Segunda vitória, fruto da nossa emenda de número 44, nós agora conseguimos garantir a permanência da acumulação, onde uma mãe teria que fazer uma escolha. Se tem 2 filhos com deficiência, com benefício, ela teria que escolher entre um dos filhos para ter esse benefício. Tiramos esse retrocesso do texto, avançamos com essa emenda. A emenda de número 42, nós conseguimos garantir que se uma pessoa com deficiência, algum beneficiário do BPC, uma pessoa idosa, se tem um imóvel, se tem uma terra com valor superior a R$800 mil, ela ainda assim vai conseguir manter o BPC corrigido, suprimido esse retrocesso do texto. Quarto avanço, a possibilidade de coabitação. Afastamos o critério, conseguindo manter a questão da coabitação. Ou seja, avançou, mas isso não foi o suficiente. E é por essa razão que aqui eu quero destacar 2 pontos essenciais, fundamentais. Primeiro, que diz respeito ao parágrafo 2º-A do artigo 20. Infelizmente, esse parágrafo 2º-A exclui
as pessoas com trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down e autismo leve. Isso é um absurdo. Nós temos que incluir, nós não podemos segregar. E é por isso que nós apresentamos a emenda 43 e apresentamos também um destaque sobre esse texto. Nós não podemos permitir que esse texto avance com essa redação. Acrescento, por fim, um ponto que deve nos chamar muita atenção, o artigo 40B. No artigo 40B, traz a necessidade de CID. E aqui, senhoras e senhores, eu compartilho com vossas excelências essa reflexão para que se tenha um CID para uma pessoa com deficiência cognitiva, se faz necessário um médico neurologista. No Brasil, nós temos pouco mais de 6 mil médicos neurologistas. No estado do Maranhão, no estado do Maranhão, 71 médicos neurologistas, onde grande parcela desses atendem tão somente por meio particular, sequer atende com plano de saúde. Então é colocar numa fila de mais de um ano para que a pessoa tenha acesso com o neuro, para que tenha esse CID, para que depois entre na fila para pegar o BPC. É por isso que nós não podemos aceitar e vamos votar contra essa proposta, contra o PL 4614/2024. Penso que nós temos um Brasil que é um Brasil real, e este Brasil real, ele pontua que nós temos o menor desemprego do último período. Esse Brasil real é um Brasil que está tirando as pessoas e tirou milhões de pessoas da fome. E o que nós vemos aqui, e que vimos ontem, que estamos vendo hoje, é uma fixação com relação ao dólar. Uma fixação com relação ao dólar. Não se fala que este Brasil tem o menor desemprego do último período, não se falam que foram mais de 10 milhões de jovens que saíram da condição de não terem nem trabalho e nem estudo, não se fala de um Brasil que ampliou a educação em tempo integral, que ampliou a educação infantil, a oferta de creches. Este Brasil, que é o Brasil vivenciado pelo povo brasileiro, de um salário mínimo que teve ganho real. Porque no governo Temer e no governo Bolsonaro, o salário mínimo não teve ganho real. E vem alguns aqui defender o salário mínimo, que eles não possibilitaram o seu crescimento real, quando os seus presidentes estavam na presidência da República. E aqui se fala do dólar e não se fala do ataque especulativo que nós estamos vivenciando. Não se falam aqui das fake news que foram construídas para que o dólar pudesse disparar. Aliás, nós vimos ontem aqui uma parlamentar dizer: comprem dólares, porque ele chegará na manhã ou depois da manhã a R$8, comprem dólar. Ora, está ali assumindo o seu caráter de estar contribuindo com ataque especulativo, porque se há uma compra generalizada do dólar, nós vamos ter uma subida do próprio dólar. E aqui a parlamentar dizia comprem dólar, comprem, ele vai chegar a R$8, comprem dólar. Ora, isso é um atentado ao próprio país, isso é um atentado ao povo brasileiro. É uma parlamentar que está estimulando o ataque contra a moeda nacional, contra o real, para que o dólar vá às alturas, que aliás o dólar caiu hoje. Então, portanto, o que se fala aqui é a negação de um Brasil real, porque estão de costas para o povo brasileiro. Estiveram de costas para o povo brasileiro, porque nós vivenciamos um governo anterior que foi um governo que tinha a fila do osso, é um governo da fome, é um governo onde se tentou inclusive impedir, porque era a posição do presidente da República à época, durante a pandemia, que houvesse um auxílio emergencial. Então, portanto, é preciso dialogar com a própria população e é preciso ver que o Brasil está saindo da fome mais uma vez. O Brasil está com o menor desemprego da sua história recente. O Brasil está ampliando políticas públicas fundamentais para a existência cidadã.